primeiro Isaías, ele fez da história uma espécie de aviso divino. Após a catástrofe, tá, no seu livro da Consolação, esse segundo Isaías, ele fez a história gerar uma nova esperança para o futuro. Então são duas perspectivas diferentes. Se Javé resgatar Israel uma vez, tá, ele podia fazer isso de novo. E ele planejava as questões da história. Aos seus olhos, tá, todos os goim, todos os infiéis juntos, tá, eles não passavam de uma gota no oceano. E ele era o único Deus que contava. A realidade de Deus, ela ultrapassa o alcance das palavras e dos conceitos. Tampouco o Javé, o Yavé, ele faria sempre o que o povo esperava. Então, num trecho bastante ousado, inclusive, que é particularmente pungente hoje em dia, o profeta ele anseia por uma época em que o Egito e a Assíria também se tornariam o povo de Javé, né? Diz ele: bendito seja meu povo do Egito e da Assíria, obra de minhas mãos, e de Israel, minha herança. E ele se torna, então, o símbolo de uma ideia real transcendente. A glória citada, né, essa glória de Javé, ela era um símbolo da presença dele na terra. Não era o próprio Deus. E como tal, ele acentuava a diferença entre as limitadas imagens de Deus criadas pelos homens e pelas mulheres e a própria santidade de Deus. O que tu entendia era muito restrito. Tu não conseguia chegar até essa santidade. E a construção de templos era um ato de, que a gente diz de imitatio Dei, ou seja, uma imitação de Deus, porque ela possibilitava à humanidade participar dessa criatividade dos próprios deuses. Um exemplo disso é que no exílio, tá, muitos judeus encontraram consolação nas velhas histórias da Arca da Aliança, né, que era uma espécie de santuário portátil em que Deus estabelecera a sua tenda, estabelecera a sua morada, e assim ela acompanha, né, e ela partilha do desterro desse povo. A era dos profetas, essa era das profecias ia se encerrar, ela ia acabar. E por que isso? Porque tu não teria mais um contato direto com Deus. Isso só ia ocorrer nas visões simbólicas, que eram atribuídas às grandes figuras do passado remoto, como o Enoque, como o Daniel. Para lidar com esse Deus que agora era intangível, era necessário, então, uma confiança absoluta, uma paciência, um entendimento. Era preciso dobrar-se a esse poder divino e aceitar essas tribulações, fossem elas quais fossem. E um modelo dessa nova realidade vem de um dos heróis mais distantes dessa história toda, venerado na Bíblia e na Babilônia, como um exemplo de paciência e sofrimento, que é Jó, né? A gente até brinca, a paciência de Jó. Nessa história, o Jó é testado por Deus. E como ele suporta com uma paciência imensa as tribulações imerecidas, ele recupera a antiga prosperidade. O autor do livro dos Provérbios, que escreveu no século III a.C., ele vai um pouco mais longe. E ele afirma que a sabedoria, ela era o plano mestre que Deus concebeu quando criou o mundo. Portanto, essa sabedoria era nada mais, nada menos que a primeira criatura de Deus. O autor, ele descreve, inclusive, a sabedoria vagando pelas ruas, exortando as pessoas a temerem Javé. E os judeus, tá, eles cultivavam uma ideia tão excelsa de Javé, que era até difícil imaginar esse Deus intervindo diretamente nos assuntos humanos. É difícil não pensar em deusas pagãs como Ishtar, como Ísis, né, como Anat, que também desceram do mundo, né, divino numa espécie de missão redentora. Essa literatura sapiensal que eu citei, ela assume um tom polêmico lá em Alexandria, tá? Quando chega o ano 50 a.C., porque no livro da sabedoria, um judeu de Alexandria, tá, que é um local no qual, inclusive, havia uma importante comunidade judaica, ele exorta os compatriotas a resistir à cultura helênica sedutora e permanecer fiéis às próprias tradições. E o Deus da Bíblia, né, ele, diferentemente da ideia de Aristóteles, é apaixonadamente envolvido nos assuntos humanos. Ele está sempre metido com as pessoas. O Deus grego, ele podia ser descoberto pela razão humana. Enquanto que esse Deus da Bíblia, ele só podia se fazer conhecer pela revelação.
O Philon, ele parece meio embaraçado com os livros históricos da Bíblia, até porque ele tentou transformar esses livros em alegorias mais elaboradas. O Aristóteles, convém lembrar, ele considera a história não filosófica. Para Aristóteles, Deus não tem essas qualidades humanas. E o Philon, ele mostra que a contemplação religiosa, ela tinha muito em comum com outras formas de criatividade. Nessa época, já haviam surgido na Terra Santa várias seitas que, de maneiras diferentes, elas se dissociavam, elas se separavam do Templo de Jerusalém. Elas achavam que o templo ele tinha se tornado só um negócio, que o templo havia se corrompido. Cada personalidade do profeta vai influenciar, cada personalidade de um rabino vai influenciar a própria concepção que as pessoas terão do divino. Tu tens até o caso do Davi, né, o rei Davi, que fez uma pesquisa imensa e admitiu que era inútil tentar compreender a essência de Deus, porque ela era demasiado grande para a mente humana. O homem não pode conceber o significado do trovão, do furacão, da tempestade, da ordem do universo, de sua própria natureza. Como pode então ter a pretensão de compreender os desígnios do rei de todos os reis? A ideia de Deus, tá, devia levar a um senso profundo do mistério e do prodígio da vida.